Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 63 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nossa entrevistada é empreendedora social, enfermeira por formação e fundadora do Instituto Sonhe, projeto que oferece assistência para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e moram na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. São 1.800 famílias cadastradas com 900 crianças atendidas pelo projeto. Influenciada desde a infância pelo trabalho social que os seus pais já realizavam em Salvador, na Bahia, seu estado natal, a nossa entrevistada mudou-se para São Paulo juntamente com seus pais, que, na época, foram convidados para realizar um trabalho social, a Cristolândia, na região da Cracolândia. Com uma vida e família ligada aos trabalhos sociais, somada à sua formação como enfermeira e à experiência com crianças e mulheres gestantes, ela decidiu permanecer em São Paulo e transformar a sua vida fazendo algo pelos outros. Durante a nossa conversa, ela contou em detalhes o que a motivou a criar o Instituto Sonhe, explicou como funciona a entidade e a quem beneficia, relembrou como foi a sua chegada a São Paulo, falou das ações nas áreas de educação, alimentação, esportes, artes e bazar realizados pelo Instituto e revelou de que modo as pessoas podem contribuir, doar ou serem voluntárias. Mesmo com todas as restrições do isolamento social em função da pandemia da Covid-19, a nossa entrevistada, a equipe de voluntários, parceiros e amigos conseguiram distribuir em um ano mais de 400 mil marmitas para os moradores da região central de São Paulo, mais de 14 mil cestas básicas e kits de higiene para as famílias cadastradas, além de cobertores, agasalhos, incluindo tickets alimentação oferecido pela rede Gerando Falcões. Na Páscoa, em 2021, por exemplo, conseguiu distribuir cerca de 4 mil ovos e kits de chocolates para as crianças das comunidades, graças ao apoio de voluntários, pequenas e grandes indústrias do setor. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Joana Gabriela Assis Machado, a Joana Machado, do Instituto Sonhe, do Novos Sonhos, a mãe da Rebeca, que eu sei
tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Joana Gabriela Assis Machado. Tudo bem com você, Joana? Tudo bem. É um prazer estar com você. Joana, muito obrigado. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar esse podcast. Joana, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 28 de abril de 2021. Eu estou falando de São Paulo, centro de São Paulo, região da Cracolândia. Downtown São Paulo, então São Paulo, a minha cidade. Você é natural de Salvador, é isso, Joana? Sim, na verdade eu sou de Santo Amaro, terra de Caetano Veloso, Gilberto Gil, só gente bacana, viu? Então eu sou sim, e já estou aqui em São Paulo há 12 anos. Que legal. Joana, então vamos começar também nosso papo. Eu te perguntando, quero saber o seguinte: explica para mim e para os nossos ouvintes aqui do podcast Outra Visão sobre o que é o Instituto Sonhe, o projeto Novos Sonhos que você lidera. Me conta um pouquinho da história do Instituto Sonhe. Bom, não posso falar da minha história antes de falar da história dos meus pais, porque tem tudo a ver. O motivo de eu estar aqui hoje faz muito sentido quando você ouve a história da minha família. Meu pai foi usuário de drogas, traficante de armas, traficante de drogas, e minha mãe também, aos 16 anos, quando conheceu, e logo mais quando foi morar com ele em Salvador, ela descobriu que ele era usuário, enfim, tentou voltar para casa, não conseguiu e se envolveu muito nessa vida. E meu pai, ele tentou o suicídio aos 27 anos, até que ele foi alcançado por Cristo. Quando ele estava tentando uma overdose na casa dele, entrou um casal de missionários que apresentaram Jesus para ele. E isso foi muito importante na nossa história, porque a partir daquele dia houve uma transformação genuína na minha casa. O meu pai, ele se converteu, ele aceitou a Cristo, e a partir desse momento as pessoas da igreja abraçaram ele, conduziram ele, ajudaram ele na caminhada, porque você sair das drogas e toda uma situação de envolvimento com o tráfico é muito difícil. Então ele teve o apoio dessa igreja. Minha mãe logo em seguida também saiu das drogas e conheceu a Cristo, e a partir daí a história deles mudou. Eles passaram a ajudar pessoas, moradores de rua, começaram a trabalhar, a estudar, o que é muito importante. E aí eu nasci. Quando eu nasci, meus pais já tinham saído das drogas, eles estavam nessa caminhada em busca de um lugar na sociedade. Nesse tempo, a minha infância, adolescência, e quando as pessoas sabiam de que meus pais tinham sido usuários, era difícil, porque as pessoas se afastavam de mim, os colegas não queriam já estar mais comigo. Então, mas isso não me fez uma pessoa ruim ou não prejudicou a minha infância, porque os meus pais, eles tinham algo muito forte dentro deles, e é Cristo, e eles passaram isso para mim. Eles mostraram que a gente precisava amar as pessoas, eles demonstraram em gratidão tudo que eles tinham pelas pessoas que ajudaram eles nesse processo, enfim. E aí, bom, minha vida toda eu vi meus pais trabalhando com pessoas marginalizadas. Quando eu estava para me casar, estava para concluir minha faculdade de enfermagem, sou enfermeira também, meus pais foram convidados para conhecer aqui a região da Cracolândia de São Paulo. Nesse tempo, nós viemos para conhecer, minha mãe ficou apaixonada pelo trabalho aqui. Quem é que se apaixona pela Cracolândia, né? Ela se apaixonou, na verdade,
pelo desafio de tirar uma pessoa das drogas e poder dar uma nova oportunidade. E ela saiu de casa com a mochila nas costas, nesse intuito de transformar a Cracolândia em Cristolândia, em um lugar diferente, um lugar de transformação. Nós estávamos na Bahia, e aí eu venho para São Paulo para convencer a minha mãe de que isso tudo era uma loucura. Eu passei 30 dias aqui só dizendo a ela que era loucura, que ela precisava voltar. Minha mãe é negra, nordestina, mulher, enfiada aqui na Cracolândia para querer transformar a vida de alguém. Então, para mim, isso era uma loucura. Mas o que estava nela era muito mais forte do que o que eu imaginei. Então, essa essência exalou para mim muito amor, muita compaixão pelas pessoas. E aí eu fui em um encontro deles na rua e também fiquei muito apaixonada por aquilo, pela transformação de vida das pessoas ali. Decidi ficar 1 ano em São Paulo para ajudá-la nesse projeto. Então, minha família toda veio e eu iria ficar apenas 1 ano. E nisso, que eu fui ficar 1 ano, tive diversas experiências com crianças, com mulheres gestantes, porque era minha área de atuação na enfermagem, a área da obstetrícia, e eu fiquei muito apaixonada por tudo aqui. E resolvi transformar e fazer da minha vida algo diferente. Eu queria transformar a vida dos outros, como fizeram por mim, pela minha família. Ô, Joana, então, começou assim. Joana, para a gente registrar, gostaria que você falasse qual o nome do seu pai, da sua mãe, o nome completo deles, e também qual que é a igreja que resgatou eles e que ajudou a sua família. Bom, meu pai é Humberto Souza Machado, minha mãe é Soraya Márcia Oliveira de Assis Machado. Nós somos a família Machado, né? Eles se converteram na Assembleia de Deus e depois de 7 anos foram para a Igreja Batista. E até hoje nós somos das igrejas batistas aqui, representamos igrejas batistas nesse lugar. E seus pais, eles vivem hoje na Bahia ou eles estão aí em São Paulo junto com você? Bom, meus pais, eles iniciaram um projeto que é chamado Cristolândia, que alcançou aqui a região central de São Paulo, mais de 37 unidades no Brasil, tudo porque minha mãe resolveu sair do conforto dela, da casa dela, e ela decidiu fazer algo de importante no mundo, transformar a vida de pessoas, né? Então, ela começou esse projeto e hoje nós temos diversos projetos chamados Cristolândia hoje no Brasil e fora do Brasil. Depois de 8 anos de trabalho aqui com a chamada Cristolândia, o projeto Cristolândia, eles decidiram que precisavam sair, precisavam ter um momento de descanso. Meus pais estão para se aposentar também. Meu pai já está se aposentando, 63 anos. Então, eles decidiram sair e foram morar em Salvador. Voltaram para Salvador para cuidar da família, para estarem mais perto da família e fazer outros projetos. Agora, como que foi que nasceu o Instituto Sonhe, que é um projeto que você lidera, né? Me conta um pouquinho sobre o Instituto Sonhe e o projeto Novos Sonhos. Isso. No começo era chamado Projeto Novos Sonhos, né? Hoje que nós chamamos Instituto Sonhe, mas aí eu vou explicar um pouco. O que aconteceu? Quando eu vim e decidi ficar 1 ano aqui em São Paulo, eu tive diversas experiências e uma delas que marcou a minha vida foi quando eu encontrei uma menina de 12 anos e ela me chamou para tomar um banho. Ela falou, tia, por favor, ela me chamou pelo nome. Ela falou, tia Joana, por favor, me leva para tomar um banho. No local onde a gente atendia as pessoas, eram todos adultos, não tínhamos como atender crianças. Mas, pela insistência dela, eu levei ela para o banheiro, fui pegar a roupa dela, fica aí tomando um banho. Desculpa esse barulho. E eu levei essa menina para tomar um banho, fui buscar a roupa dela. Quando eu retorno, ela começou a gritar. Ela começa a gritar no banheiro e tia, tá doendo muito, tia, tá doendo. E as pessoas que estavam fora, né, começaram a ouvir isso e parecia que eu estava fazendo algum mal àquela menina, né?
E aí eu fui direto pro banheiro e falei, menina, por favor, não grita, silêncio. As pessoas vão achar que eu estou fazendo alguma coisa com você. Mas aí, isso, eu fui ao encontro dela falando isso, só que quando eu olho para ela, eu vi uma menina sem formação no corpo nenhuma, ela não tinha, ela era uma criança sem formação e a sua genital estava muito inchada, parecia um tumor sangrando, e seu corpo todo marcado de mordidas, roxo pelo corpo todo. Aí ela virou as costas para mim e disse, tia, tá doendo muito as minhas costas, o que tem aqui? Não tinha uma marca de paulada, eu digo que era paulada porque era um roxo muito grande, de ponta a ponta nas costas. E eu falei assim, meu Deus, como isso é possível? Uma criança. E aí eu engoli o choro na hora, chamei a minha mãe e falei, mãe, por favor, toma conta dessa situação, eu tenho que sair daqui. Eu saí em prantos, chorando muito. E aí eu saí, o traficante me encontra e disse, olha, cuida daquela menina, e falou o nome dela, porque ela tinha sido violentada por 4 homens na Cracolândia. O que aconteceu? Ela usava droga, o crack, e aí as pessoas que usam crack aqui ficam, às vezes, os 4 dias sem 4, 5, uma semana sem comer, sem tomar banho, sem dormir, às vezes. E aí, quando eles deitam, eles desmaiam ali. Eles desmaiam. Muitas vezes a gente vê pessoas pela rua e você até tenta acordar, ou tenta, às vezes está até sem roupa, ou é porque, na verdade, essa pessoa tem dias usando crack, dias usando droga, sem tomar banho, sem comer, e o corpo precisa descansar. Então, eles desmaiam. E eles 4 homens arrastaram aquela menina para dentro de um buraco, chamado Buraco do Morto, e a violentaram ali. E quando ela sai dali, porque o traficante que tira ela daquele lugar, ele chama ela e diz, vá para aquele lugar chamado Cristolândia e procura Joana. Eu não sei quem foi esse homem, mas eu sei que ele transformou a minha vida, a história daquela menina também. E nós internamos essa menina, acompanhei ela por alguns anos, 1 ano, 2 anos, mas aquela história para mim foi totalmente impactante, porque eu disse, eu quero fazer mais da minha vida, eu quero fazer algo que seja realmente importante, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero ser agente de transformação. Eu não iria conseguir voltar para minha cidade pequena e em todos os meus sonhos e planos que fiz para minha vida, e olhar para trás ou deitar minha cabeça num travesseiro e lembrar de tudo que eu vivi nesse lugar, eu não conseguiria viver. Então eu decidi fazer mais. Eu queria que as crianças que eu visse ali não tivessem que passar por isso, que tivessem oportunidade, né? Eu falei assim, bom, eu preciso dar oportunidade para essas crianças. A sociedade não está enxergando essas crianças aqui. E aí eu começo a fazer aula de balé, para dar aula de balé. Eu passei a reunir as crianças para encontros de recreação. E nesse primeiro encontro tinha 500 crianças. Nossa. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com criança. Absolutamente zero. E aí eu me vejo com 500 crianças, eu tendo que chamar, eu chamava, eu levava para o local que a gente promovia essas atividades, eu cantava, eu contava histórias, eu levava de volta para casa, eu dava comida, eu fazia tudo isso e feliz da vida, porque entendi que eu podia fazer mais. Então, eu quis dar tudo de mim, a minha juventude mesmo. E aí, nesse intuito de transformação, eu pensei, bom, eu preciso colocar um nome que tenha tudo a ver com isso aqui. As crianças que a gente chamava e perguntava, qual o seu sonho? A criança dizia, mas eu não tenho sonho. O que é sonho? Não, sonho é aquilo que você quer ser quando você crescer. Não, eu não tenho. Então, era muito difícil você achar uma criança que tivesse um sonho. Olha só. Então, nossa intenção era transformar aquela impossibilidade em realidade. Nós vamos sonhar, e nossos sonhos em Deus se tornam reais.
Então, nós vamos chamar esse projeto de Novos Sonhos. Começamos assim, com só a intenção, foi através do balé, depois veio o futebol e veio o jiu-jitsu. Muitas pessoas se uniram a mim no propósito de transformar, levar transformação mesmo, de ajudar essas crianças. Na época eram crianças, né? Agora são adultos. E eu cheguei com 21, 22 anos, completando 22. E, olha, não parei. A primeira atividade foi só o começo, então foram várias atividades. Ô, Joana, e você nesse trabalho, eu sei que você faz atividades voltadas para as crianças, né? Você falou 500 crianças. Essas 500 crianças são filhas e filhos de usuários e moradores da região da Cracolândia, é isso? Exatamente. No começo, nós atendíamos nessas recreações, em média, 500 crianças. Quando nós íamos para as favelas e comunidades, nós atendíamos mais, em torno de 1.000 crianças. E aí a gente tinha apoio de outras pessoas que vinham também para me ajudar. Mas esse começo, nós atendíamos apenas as crianças que eram filhos de usuários, filhos de traficantes da região que ficavam lá por aqui, nessa região, crianças que seus pais vão trabalhar, mas que moram nesses cortiços e ocupações, crianças da comunidade do Moinho, que estavam ali, tempo ocioso e o contato muito forte com o tráfico, né? E prostituição também, porque acaba que começa muito cedo essa aliciação, né? Então, são essas crianças que a gente começou a atender. Ô, Joana, para a gente localizar os nossos ouvintes, que é o seguinte, aqui o nosso podcast, a gente tem ouvintes aí do mundo inteiro. Graças a Deus, gente do mundo inteiro. Mas então vamos localizar geograficamente aonde que é a região da Cracolândia em São Paulo, capital. Você pode dar uma noção geral geográfica, assim, de que região da cidade que a gente está falando? Aqui é o Centro Velho de São Paulo, centro histórico. Muito próximo aqui está a Júlio Prestes, a estação Júlio Prestes, a Estação da Luz, e é justamente aqui, nesse miolo, onde nós temos a chamada Cracolândia. Nossa casa, nossa segunda sede hoje, né, está a 200 metros da Cracolândia. Nós estamos na rua Alameda Cleveland, na rua da Cracolândia. Os usuários passam por aqui, as pessoas respeitam nossa casa, o ambiente que nós atendemos nossas crianças. Então, é essa região. É esse local na cidade de São Paulo. Joana, então me explica o seguinte, você começou fazendo então trabalho de recreação com as crianças, mas eu sei que hoje o Instituto Sonho também atua na área de educação, com alimentação, tem a parte de artes, os esportes, né, que é uma parte forte aí do trabalho do seu trabalho e da sua equipe, e tem o bazar também. Me conta um pouquinho sobre essas ações na área de educação, da alimentação, enfim, dá um apanhado geral para a gente. Tá. Quando nós iniciamos com o balé, nós tínhamos 12 meninas. E isso eram as meninas que a gente conseguia atender 3 vezes na semana, mais de perto. E entendemos que, a partir daí, foi realmente havendo uma mudança. Porque uma atividade pontual, uma vez por semana, ou uma vez por mês, não trazia a mudança. A mudança estava nessa atividade que a gente estava promovendo, que o balé clássico é uma atividade apaixonante, não é acessível à comunidade carente, à população mais pobre, né? Uhum. Porque o material é caro, tudo é muito caro. Então, nós levamos isso que não era acessível para a região da Cracolândia. 12 meninas, e hoje nós atendemos 900 crianças aqui no Instituto Sonho. Por que nós mudamos de nome? Eu preciso falar, porque antes eram Novos Sonhos, hoje são adultos e que agora usam das atividades que nós oferecemos no começo como seu modo de sobrevivência. Eles usam isso para trabalhar, eles trabalham com isso. As crianças que agora são adultos são professores aqui no Instituto. Então, nós decidimos mudar. Nós estamos com o CNPJ bem recente, de 2018. Então, o projeto muda a visão, muda a missão, a essência continua,
que é transformação de vida. Mas agora a gente tem 900 crianças atendidas, nós temos balé, jiu-jitsu, futebol, musicalização, skate, boxe, kickbox, temos apoio escolar, alfabetização, porque é diferente. Na área de educação, a gente tem investido muito nosso tempo e voluntariado e investimento nessa área, principalmente nesse tempo de pandemia. Inglês, cursos profissionalizantes acontecem aqui dentro. Nós atendemos a criança, o adolescente, o jovem e a família. As famílias mais carentes da região, nós assistimos com cestas básicas, atendimento psicológico. Então, é todo um trabalho de uma equipe que ama muito o que faz. Então, hoje, na nossa sede, a gente dá 1.300 metros quadrados. Nós temos uma quadra aqui dentro, nós temos a sala de balé, a sala de jiu-jitsu. A casa é linda e quem quiser vir conhecer, seja muito bem-vindo. Nós entendemos que esse lugar realmente é uma casa, é onde as crianças vêm. E aqui é toda uma educação, desde o momento que ela entra, que ela diz o seu nome, que ela é reconhecida pelo seu nome, que aqui ela escova os dentes, aqui ela se alimenta de manhã, a gente atende de manhã, tarde e noite. Olha. Nós atendemos de 8 da manhã às 9 da noite, todos os dias, com exceção do domingo. Então, é um trabalho bem intenso. Quantas refeições por semana? São mais de 6.000 refeições, porque cada dia são 5 refeições para um grupo de crianças, de 200, 300 crianças. Nossa. Então, é muito trabalho. E tudo isso é feito com muito voluntariado, muito apoio de pessoas que conhecem o Instituto e resolvem ajudar a gente financeiramente. Ai, que maravilha ouvir esse seu relato, Joana. Ô, Joana, sobre a área da educação, eu vi nos vídeos, né, de vocês publicados nas redes sociais que você falou e até comentou sobre o reforço escolar, né? Porque muitas das crianças vão à escola, né? Quando a escola estava aberta, enfim, a gente está agora numa situação atípica, né, da pandemia, mas que eu até ouvi um relato de uma das professoras, né, que dá o reforço, dizendo que muitos dos alunos chegam e mal sabem ler e escrever, mas já estão na 5ª, 6ª série, né? E um dos trabalhos que vocês fazem aí é dar esse reforço no processo da alfabetização, mesmo de crianças que já estão em anos adiantados, mas que, na verdade, não aprenderam ainda, né? Paulo, você resumiu muito bem. É exatamente isso que você trouxe aqui. Nós vemos crianças e adolescentes, não falo mais de crianças, de adolescentes de 13 anos que não sabem ler nem escrever. Ou eles decalcam, como a gente diz na Bahia, né? Decalcar. Eles desenham. Eles não sabem o que estão escrevendo, eles não sabem o conteúdo daquilo. Hoje, nosso intuito é a alfabetização. Nós temos salas de alfabetização com 30, 40 alunos, todos dessa idade todos adolescentes. Porque, veja bem, uma criança com uma realidade que o seu pai é usuário, ou a sua mãe, e os pais eles não são frequentes nas escolas, eles não são ativos na vida dessa criança, desse adolescente, então eles abandonam, eles não acham importante a educação. E o que acontece? Então, essa criança fica aí, vai passando de série por série, ano por ano, vai ano e vem ano, e essas crianças se tornam adolescentes que têm tanta vergonha, porque eles não sabem, eles são agressivos, Por quê? Eles estão se defendendo, porque, na verdade, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles não sabem o conteúdo daquilo que a gente está colocando. E aí, Paulo, minha filha tem 3 anos, está completando 4 anos. Minha filha, graças a Deus, ela estuda no Colégio Batista. A minha filha, ela já sabe se expressar, ela já sabe falar inglês, ela sabe falar, ela está aprendendo a ler. Minha filha, daqui a um ano, ela vai estar lendo muito bem, melhor que eu até. Mas imagina que a minha filha, com 5 anos, lendo fluentemente, falando 2 idiomas, perdão, e uma criança aqui de 13 anos não sabe mal escrever o seu nome.
é um disparate assim, muito grande. A gente não tem como comparar a negligência e a falta de orientação educacional aqui nessa região. É muito difícil. E aí tem toda uma questão também de violência. E nosso intuito aqui não é criticar e nem... Enfim, mas nosso intuito aqui é realmente investir nessas vidas. Nós queremos que eles sejam diferentes, nós queremos dar oportunidade a essas crianças e adolescentes. Elas vão aprender inglês aqui dentro, elas vão aprender a ler, a escrever, a se portar, a ter conhecimentos gerais, e aqui é o lugar. Esse aqui é o oásis nesse deserto. Aprender a se cuidar, a se valorizar, né? E a aprender... E amar. Ô, Joana, Veja, Paulo, que só completando essa fala, que é muito importante, o esporte, o balé, vou falar do balé, que é minha área, né? Claro, tem que puxar minha sardinha aqui, né? O balé, ele traz essa visão de que você precisa ser cada vez melhor, né? E lutar por aquilo que você quer. Porque quando você fala para a criança, se olhe no espelho, aí ela se olha toda fantasiada de princesa, e você olha e diz, tá vendo? Você é essa princesa. Você é importante. Caiu, levanta. Não conseguiu, respira fundo e continua. Você vai conseguir. Faça de novo. Faça de novo. Você vai conseguir. Então, essas palavras de afirmação que nós dizemos aqui o tempo inteiro na sala de balé, com certeza, são muito importantes assim, para a vida dessas crianças e adolescentes que nós atendemos. São referências positivas, né? Que traz para essas crianças que não têm referências, né? Exatamente. Ô, Joana, eu tenho uma curiosidade também em saber como é que é a questão da abordagem e de acolhimento das crianças no Instituto Sonhe. Como é que acontece? Você identifica crianças na região e traz para o Instituto, ou também muitas a procuram? Como é que funciona essa dinâmica de acolhimento? Olha, o Instituto Sonhe, ele é um local de relacionamentos. Quando eu comecei como projeto Novos Sonhos, eu ia de porta em porta. Eu conhecia todas as ocupações de a comunidade e todas as casas e todas as crianças. Eu fui de porta em porta, Paulo. Ah, Joana, mas como? Todos os dias. Todos os dias eu ia de porta em porta para ver quem eram as crianças que a gente tinha aqui na região. Com isso, as pessoas eles me entregavam as crianças e deixavam. Eles não sabiam de onde eu estava vindo, o que eu iria fazer com essas crianças. Olha. E aí eu usei essa credibilidade que foi me dada mesmo sem ninguém me conhecer, para trazer muito benefício para eles. Quando a criança retornava para casa com doces, com brinquedos, com conhecimento, com as histórias, as mães ficavam encantadas e todo mundo queria deixar as crianças irem comigo. Então, eu fui criando um relacionamento, eu sentava na casa das pessoas, eu ia para o barraco, sentava no chão, tomava o café, e eu sou nordestina, é assim, né? E eu sou assim, então eu abracei essas famílias até que eles compreenderam qual era a minha missão. E aí, a partir disso, eu não precisava mais nem ir para a porta das pessoas, elas que vinham até mim. Hoje, 12 anos se passaram, foram 12 anos de semente sendo lançada em cada coração, né? Uhum. E as crianças vêm até o Instituto. Todas as pessoas que estão aqui e hoje trabalham conosco, nenhum eu fui buscar em casa, todos eles vieram até nós. Nós temos muitos estrangeiros, bolivianos, peruanos, muitos, assim, 70% hoje das crianças que nós atendemos são bolivianos. E aí a gente atende essas crianças com muito amor. A gente ensina a elas que aqui é um lugar de família, que nós acolhemos ela, nós a amamos do jeito que elas são. E eles dão muito valor ao que a gente promove aqui, viu, Paulo? Diferente dos brasileiros, que às vezes muitos deles não dão tão valor. Por exemplo, eu vou dar um uniforme de balé para uma criança.
Os pais não vão dando tanto valor para isso. Daqui a 3 semanas está estragado, está sujo, está rasgado. Para eles, não. Para os bolivianos, a gente entrega um kit de balé. Eles ficam praticamente o ano inteiro com aquele negócio, com aquela roupa intacta, limpa, e mesmo sendo pessoas tão carentes, tão, né, de baixa renda. Então, isso é muito interessante. A gente atende essa galera aqui também. Olha só. Ô, Joana, e o seguinte, para quem está nos ouvindo aqui, eu queria saber o seguinte, qual o tipo de demanda ou de ajuda mais urgente que vocês precisam aí no Instituto? Qual é a forma mais efetiva dos nossos ouvintes conseguirem contribuir aí com o Instituto Sonho? Sonhe. Instituto Sonho. Isso, Instituto Sonho. Hoje, nossa maior necessidade, com certeza, é a alimentação. Sempre a alimentação. Porque, veja, nós atendemos muitas crianças e adolescentes, famílias, entregamos cestas básicas, e agora, nesse tempo de pandemia, nossas ações são cestas básicas, marmitas, produtos de higiene. Então, se você tiver, Joana, mas eu tenho eu posso levar um? Pode, venha. Você vai ajudar uma família a não passar fome. Isso é fantástico. Joana, mas eu tenho somente arroz. Pode, venha, traga o que você tem. Joana, eu tenho uma empresa que eu gostaria de ajudar vocês. Por favor, venham. Então, nossa maior necessidade, com certeza, é a alimentação. Mas temos outras necessidades, que é fazer parcerias com instituições, com empresas, para que a gente possa ter uma estabilidade financeira, Paulo. Porque hoje nós temos 2 empresas apenas que nos apoiam, mas o custo do Instituto é muito alto. Alimentação, despesas como água, luz, aqui no centro, tudo muito caro. Nosso prédio não é próprio, é alugado, a gente tem um custo mais ou menos de 60 mil por mês, e isso a gente levanta com pessoa física. Todo mundo que conhece o Instituto quer ajudar, e é ótimo, mas a gente precisa desses apoiadores. Uau! Ô, Joana, e quantas pessoas trabalham diariamente aí no Instituto Sonho, que faz parte da equipe, o pessoal da cozinha, o pessoal do administrativo, os professores, como é que é a equipe assim fixa, vamos dizer, do Instituto? Olha, a gente tem 3 pessoas que trabalham aqui 3 educadores que trabalham nos extremos de São Paulo, na Zona Leste, dando aula de jiu-jitsu. Nós temos 3 educadores no sertão, em Itaíba, sertão de Pernambuco, onde nós temos o instituto lá, atendendo 120 crianças naquela região. Nós temos aqui na sede 25 educadores que trabalham conosco diariamente, e nós temos muitos voluntários que chegam e se apaixonam por esse lugar, por essas crianças, e nos ajudam. Eu acho muito difícil quando alguém, ou de algum outro projeto, fala assim, Joana, mas como é que você consegue sobreviver com voluntariado? E aí eu respondo que os voluntários que chegam aqui, eles entendem a nossa missão e a responsabilidade social que nós temos. O que nós promovemos aqui é justiça social. Então, não é brincadeira. Se você quer ser voluntário nessa instituição, você tem que realmente entender nosso propósito, nossa visão e nosso intuito de transformação de vidas. Ô, Joana, e se alguém que estiver ouvindo aqui a conversa quiser ir aí pessoalmente conhecer o Instituto, para posteriormente trabalhar como voluntário, como é que faz? Tem que te procura, agenda, como é que funciona? Assim, tem uma data do mês que vocês estão abertos ao público? Como é que funciona? Bom, a forma mais fácil que você vai encontrar é pelo Instagram do Instituto Sonho. Você chama lá no direct, olha, quero ser um voluntário do Instituto, e aí nossa equipe vai direcionar você para o educador Tiago, que vai fazer uma triagem com esse voluntário. A gente tem uma documentação que é necessária. Depois a pessoa faz uma visita ao Instituto e conhece a nossa sede, para entender em qual local da sede, qual área de atuação que temos, que você pode ser
ajudar enfim, ajudar a gente nessas atividades e nas oficinas, ou mesmo até tem gente que eu quero cozinhar para as crianças, eu quero limpar, eu quero ajudar. Então, as pessoas se identificam nas áreas aqui e nos ajudam muito. Então, tem toda uma equipe que vai te conduzir para esse voluntariado. Legal. Então, até registrando, Joana e ouvintes, que na descrição deste podcast e também no site do podcast Outra Visão vão estar todos os links do Instituto Sonhe, que tem site, tem o Instagram, tem o Facebook, tem um monte de vídeos muito legais. E, inclusive, Joana, eu queria te perguntar o seguinte: eu já estou acompanhando há um bom tempo as redes sociais do Instituto Sonhe. Me conta um pouquinho das atividades e das ações que vocês estão tomando agora nesse período da pandemia, nesse último ano aí todo, que está sendo um ano atípico e muito mais difícil do que já era, né, para todos nós. Me conta um pouquinho dessa movimentação durante esse tempo da pandemia. Bom, como todos os projetos do centro de São Paulo, enfim, todos os locais do mundo, né? Precisamos fechar as portas. Não podíamos atender as crianças com as atividades que nós oferecemos. E aí, nós precisávamos nos reinventar. O que nós iríamos fazer, ninguém sabia. Então, todo mundo fechou as portas. Nós pegamos a metade da nossa despensa, montamos cestas básicas, montamos 400 cestas básicas e entregamos para as famílias atendidas e fomos para casa. Mas muito tristes porque a gente não tinha mais o que fazer. As escolas fechadas. E a gente sabia que as crianças estariam ali passando fome, né? Necessidades mesmo. Então, Paulo, nós participamos de uma reunião aqui do centro de São Paulo, onde os projetos do centro estavam os líderes reunidos, entendendo e procurando uma solução para esse momento que nós estávamos vivendo. Isso em 2020, no começo da pandemia. E eu desliguei essa reunião, fui para o meu quarto orar, porque eu peço a Deus direção em tudo que faço. Se não for por Ele, nada acontece aqui. Então, Paulo, fui e pedi a Deus uma direção. 5 minutos estava orando, 5 minutos depois da minha oração, recebi um contato de uma parceira nossa, que ela disse: Joana, o que você vai fazer precisa fazer alguma coisa. Eu disse: olha, o nome dela é Renata de Paula, e a Renata de Paula falou assim: Joana, o que você precisa? E eu disse: alimento, eu preciso de comida. E ela falou: então eu vou dar 1.000 marmitas por dia, por uma semana. Poxa, é isso mesmo? 1.000 marmitas por dia durante uma semana. Você vai começar com isso. Vamos ver o que vai acontecer. E fomos para frente. Começamos a atuar aqui na região da Cracolândia, porque ninguém saía de casa. A Cracolândia estava numa situação de violência muito grande, não tinha os projetos da prefeitura fechados, os projetos que eles tomavam banho e comiam fechados. Imagina a loucura que estava isso aqui. E a violência. Então, nós começamos a entregar 1.000 marmitas na primeira semana. Mas, Paulo, aconteceu um mover de solidariedade e amor nessa região. Todos os projetos atuaram juntos e nós estávamos entregando na segunda semana mais de 5.000 marmitas por dia. Mais de 5.000 marmitas por dia. Pessoas que saíam de todos os lugares de São Paulo, pessoas que faziam 100 marmitas na sua casa e mandavam para a gente. Muita gente se mobilizou. Nós cadastramos 1.800 famílias e todas as famílias recebiam cestas básicas, produtos de higiene, uma parceria com a Unicef, parceria com a IBAB Solidária, parceria com o governo também. O Fundo Social encaminhou para a gente cestas básicas. Nós chegamos a entregar até dezembro de 2020 14.000 cestas básicas. Hoje, março agora, dia 30 de março, completamos um ano de ação. Nós estávamos já em 400.000 marmitas entregues durante esse ano. É muita coisa. A gente se uniu em amor, realmente, e essa rede de solidariedade funcionou muito, porque não era só, era cobertores. Na época do frio,
cobertores, agasalhos, as pessoas saíam de todos os lugares nos ajudando. Foi algo incrível que nós vivemos. Nós nunca vivemos isso. De tanta doação, de tanta ajuda, todas as pessoas se mobilizando. Hoje nós continuamos, a Gerando Falcões, nós temos uma parceria com a Gerando Falcões, distribuem para a gente agora, no mês de abril, 400 cartões, ticket de alimentação para as famílias cadastradas no Instituto. Então, Paulo, foi um ano muito difícil, de muitas dificuldades, mas nós vivemos milagres aqui dentro. Uau, parabéns pelas ações e trabalho que você se envolveu, né? Que já estava envolvida, mas parabéns. E eu queria saber o seguinte, Joana, como que é essa rotina e essa dinâmica da distribuição, por exemplo, das marmitas? Mais de 400 mil marmitas, né, ao longo de um ano. Como é que é o dia a dia aí de vocês? E tudo é organizado aí dentro do instituto ou é na rua? Como é que é essa dinâmica aí? Porque imagino que deve ser assim, bem movimentado, bem agitado todo dia, né? Aqui a gente não para. O que acontece? Nós chegamos aqui às 8 da manhã e começamos a limpeza do nosso ambiente. A gente limpa todos os dias a nossa casa e fazemos algumas marmitas aqui dentro. Nós recebemos marmitas ainda de vários lugares. A Ágata é uma das nossas parceiras. Ela, não sei se você fez um podcast com ela. Acho que foi feito, né? A Ágata do Marmita na Rua foi aqui no episódio 29. Então a Ágata encaminhava para a gente, por semana, mais de 800 marmitas. E o que ela fazia? Ela conseguia verba com pessoas fazendo ações e ela passou a ajudar 2 mulheres que faziam marmitas aqui do lado da gente. Então, ou seja, ela pagava para essas moças fazerem as marmitas, essas tias que a gente chama aqui. As tias faziam as marmitas e entregam para a gente toda segunda, quarta e sexta. Então, todos os dias, meio-dia e às 18 horas, nós entregamos em torno de 500 a 700 marmitas só na Cracolândia. Segundas, quartas e sextas, nós entregamos nas ocupações, são 3 ocupações de uma comunidade, que é a comunidade do Moinho, que fica embaixo do viaduto da Rio Branco. Então, por semana, nós atendemos em torno de 8.000, quase 9.000 marmitas por semana. Uau. E cestas básicas, quando nós entramos na fase roxa, todas as famílias que vieram aqui na nossa porta, nós entregamos uma cesta básica. Parou agora a fase roxa, saímos da fase roxa, nós retornamos às cestas básicas apenas para as famílias cadastradas no Instituto. Todos os dias nós fazemos isso. Nós saímos aqui em torno de 18, 19 horas da noite, justamente com todas essas ações acontecendo. Uau! E quantas famílias hoje estão cadastradas no Instituto Sonhe? Nós temos em torno de 400 famílias, eu não vou saber o número exato. O que a gente tem de número exato são as crianças, né? Crianças e adolescentes que são cadastrados, então, em torno de 930 crianças e adolescentes. Ô, Joana, e eu vi também que vocês receberam uma doação super legal na Páscoa da Cacau Show e distribuíram 2.000 ovos de Páscoa, tá certo? Foram 2.000, é isso mesmo? Como é que foi essa ação? Um pouco mais. Mais que Olha isso. só, tudo que a gente coloca a mão para fazer, Paulo, Deus abençoa e multiplica. Nós começamos uma parceria aí com a Cacau Show, fomos cadastrados no sistema deles, através do Dr. Anderson, um parceiro nosso, e recebemos da Cacau Show 2.000 ovos de chocolate. E recebemos também da Lacta, do Instituto, fugiu agora o nome, mas SP Invisível também, mais de 400 ovos de chocolate. Nós tivemos uma doadora que ela falou assim: Joana, eu não posso dar um ovo, eu não consigo comprar, mas eu posso dar vários kits para vocês. Você aceita? Eu falei, claro, manda aqui para a gente. Então, ela enviou para a gente 600 kits
de vários bombonzinhos de chocolates. Foi incrível, feito com muito amor e carinho, assim, você vê o carinho das pessoas. Então, nós entregamos, Paulo, quase 4.000 ovos de chocolates e kits para as crianças. Nós fizemos 3 ações, atendemos todas as crianças no Moinho, que era a comunidade aqui próximo, as ocupações, atendemos o entorno da região, porque tem outros projetos que a gente disponibilizou. Então, assim, a gente conseguiu dar para as nossas crianças e ainda ajudar outros projetos, que foi incrível, que a gente poder ajudar o outro traz muita satisfação para a gente. Ah, que legal. Ô, Joana, e as pessoas, elas também podem ajudar com os recursos financeiros também, né? Tem um Pix, uma conta, como é que é? As pessoas podem encontrar essas informações no site, como é que funciona? Essas informações vocês encontram também no nosso Instagram, no Facebook. No nosso site nós estamos montando o formato do site ainda, em construção. Mas eu posso te dar o Pix aqui, que é fácil, está na minha cabeça. Pode falar, pode falar. Pode falar? É o nosso CNPJ, então anota aí. 34 775 027 1000 contra 78. Nosso Pix. Repita. O nosso Pix é o nosso CNPJ, então 34 775 027 1000 contra 78. Ô, Joana, e uma dúvida também é o seguinte, que estamos aqui chegando na época de declaração de imposto de renda e já quase, né, para entregar o imposto de renda, e eu queria saber se o Instituto Sonhe, ele recebe também esses valores de reembolso de imposto de renda, se a entidade está cadastrada, é possível a pessoa fazer o repasse para o Instituto? Nós estamos ainda nesse processo de regularização dessa situação. Hoje, nós conseguimos 2 empresas que conseguiram fazer para a gente. Então, já a gente vai poder estar apta, assim, sem dificuldades nenhuma para acontecer isso. Mas acho que eu prefiro que vocês aguardem um pouquinho, assim que nós regularizarmos todo esse processo de documentação do Instituto, nós estaremos aptos para receber. Ah, legal. Joana, eu vou caminhando aqui para o nosso final, mas ainda tem uma perguntinha que é o seguinte, é saber agora desse ano de 2021, como é que está o planejamento de vocês, das ações? Tem alguma ação grande que vocês estão preparando, que precisa convocar a gente para ajudar? Me fala um pouquinho sobre as ações planejadas para este ano de 2021. Queridos ouvintes que estão aí do outro lado, aqui nós não paramos todos os dias. Nós estamos entregando marmitas, cestas básicas. A semana que vem, a partir da primeira semana de maio, nós retornamos com alfabetização, apoio escolar, aulas de balé, porque a gente consegue fazer um distanciamento. Em algumas atividades de recreação, por exemplo, a gente consegue atender algumas crianças e adolescentes. Mas como é que a gente faz isso, Paulo? A criança vem, o adolescente vem, ele passa 1 hora estudando. Depois desse primeiro horário, ele toma um lanche reforçado e ele vai fazer alguma atividade de recreação. Então, o intuito realmente é trazer a criança para o estudo. Primeira prioridade. Prioridade para a gente é colocar as crianças para estudar. Logo em seguida, também ter uma atividade para que elas possam se exercitar o corpo e liberar uns hormônios aí para poder estarem felizes, né? Porque, veja, Paulo, eu fiquei um pouco triste na nossa entrega de ovos de chocolate. A gente via aquela grande quantidade de crianças na fila, e quando as crianças pegavam o chocolate... O barulho tá horrível. Tá ruim? Não, pode ir, não tá... Faz parte, acho que faz parte. Dá um
Tá. Dá o Estou aqui no tom. Instituto É isso e aí. aqui não para, tá uma correria, as pessoas estão gritando aqui do lado de fora. E as crianças pegavam chocolate e você não via aquela... Nossa, estou pegando chocolate, nossa, que alegria, né? As crianças estão tão tristes, tão desanimadas, porque muitas crianças e adolescentes, nessa pandemia, conseguiram estudar das suas casas. Tinha um computador, tinha um celular, tinha uma mãe para estar do lado orientando, o pai, tinha uma alimentação saudável, né? Imagina que nossas crianças aqui, adolescentes, não tiveram nada disso. As escolas fechadas, falta alimentação. Dentro das casas e cortiços e barracos, não tem internet, não tem celular, não tem computador. Então, tem que ficar trancado, então fica na rua solto o dia todo, sem comer. Então, assim, vários problemas que aconteceram aqui por conta da pandemia. E a gente quer trazer essas crianças para esse ambiente, trazer a educação como prioridade, trazer o esporte, trazer a alimentação. Esse é o lugar mais seguro que as nossas crianças e adolescentes da região da Cracolândia podem estar. Aqui no Instituto Sonho, esse é o lugar onde tem alimentação, segurança e educação. Parabéns. Joana, eu quero finalizar agradecendo muito a você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. Agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista e o seu relato muito bonito sobre o seu trabalho e tudo o que você está fazendo, mesmo antes da pandemia e agora durante. Desejar a você e toda a sua equipe de voluntários e time aí do Instituto Sonho muito sucesso. Foi incrível ouvir sua história e sua trajetória. Eu gostaria, para a gente fechar essa conversa, você deixar um recado final para os nossos ouvintes. Olha, eu passo por um tratamento de câncer já há 3 anos, e no começo da pandemia precisei ficar em casa, até que meu médico me liberou, ele falou assim, vai, Joana. E, Paulo, eu decidi fazer da minha vida algo importante. Cada dia, cada minuto do meu dia é importante. E eu quero usar isso para deixar um legado, uma transformação na história da minha geração. A minha geração vai conhecer o que Deus fez por mim e através de mim. E que você, querido ouvinte, faça o mesmo. O que você está fazendo da sua única e preciosa vida? Hoje, você pode fazer muito mais. Você pode fazer parte da história de muita gente. Então, vamos fazer algo diferente. Muito obrigado pela linda mensagem final. Um beijo para você, para toda a sua família, Joana. Tchau! Beijo.